Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. Quarta-feira, 7 de abril de 2021, 17 horas e 42 minutos, 21 graus aqui em São Paulo. Muito agradável esse final de tarde. Vamos em frente, firmes na luta. Caríssimos, eu disse que eu falaria sobre o fluxo cambial no programa Radar. Promessa é dívida. Então vamos lá. Fluxo cambial é importante por causa da expressiva participação dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. Então, depois de registrar entradas líquidas de 4,358 bilhões em fevereiro, o país fechou março com fluxo cambial positivo de 1,568 bilhão. Então, no canal financeiro, que é o que mais nos interessa, saíram 3,674 bilhões em março. Então, fluxo cambial negativo no mês. Vamos ver. Em 2021, ele é positivo em 7,648 bi. O fluxo cambial financeiro teve entrada líquida de 1,287 bilhão. O que é isso, professor? O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. E no comércio exterior também, que é importante, mas para o nosso foco no mercado financeiro é o canal financeiro, como diz o nome, mas no comércio exterior positivo em 6,361 bilhões. Por isso que Vale, por exemplo, essas empresas ligadas às siderurgias estão no estado da arte. E semana passada, né, ele traz sempre da semana anterior, ele foi positivo em 1,973 bilhão. No canal financeiro teve saída líquida de 255 milhões. Então não entrou grana ainda, né, no curtíssimo prazo. Veremos essa semana, na outra. Porém, entretanto, todavia, é possível uma leitura também com delay, né, mas aí só de 2 dias. Né, confirmando o que diz o fluxo cambial. Março fechou com saldo negativo de 4,612 milhões, 768 no mercado do à vista, e no dia 1º eles venderam também. Então quem está segurando a onda, aí mesmo que de forma moderada, são os locais. E os estrangeiros de forma velada comprando índice futuro, mas eles tiraram o pé, né, do acelerador, evidentemente. Feito. Então vamos lá, eu não vou fazer de novo MME, Ring, Bitcoin eu vou fazer, Ring e MME não faz muito sentido, então o Bitcoin. Tomar um gole do meu Gatorade de sabor limão, bem gelado aqui. O Bitcoin, ele tem uma movimentação diferente, sim. Ele está abaixo dos 56.466, então dá a impressão que pelo menos ele virá até os 54 mil dólares aqui. O petróleo, lembra que eu comentei que se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria? Ó, ele está mais perto da máxima do que da mínima em Londres e também em Nova York. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem o impacto do dólar também, né, naturalmente. Está subindo em 36, uma região de fundo. Se o BZQ, por exemplo, começar a subir, teoricamente a nossa bolsa cairia. O cenário está bem certo no curto prazo. O Japão e China tem lá no flash, que eu fiz mais cedo. Eurostock 50 continua subindo a ladeira. Correção no tempo. Nós temos, caríssimos, essa mesma leitura no índice de Paris. A gente pode olhar, por exemplo, aqui o semanal da Bolsa de Paris, né? Está na parte alta aqui do movimento, após fechar um gap e encontrar resistência. É bem interessante esse movimento. DAX também. Será que passaremos por uma correção no curto prazo? Vai começar nos próximos dias? Ou faz movimento mais forte e volta? Ou fica trabalhando de lado, puxando a média? Eis a questão. O movimento no mercado neste estágio ele é complexo.
E a Bolsa de Londres está numa outra realidade, né? Está subindo mais forte, rompendo o canal, rompendo o pivô. Estados Unidos, por exemplo, há também um processo aparentemente de correção no tempo. Vide índice Nasdaq, Dow Jones, típica, né? Buscando média de 5, se aproximando de topo anterior. E também o S&P. Professor, tem sinal de topo assim nessas bolsas americanas, bolsas na Europa? Não. É uma típica correção no tempo, com exceção de Londres, né? O EWZ, ele quase cumpriu a simetria que tinha alvo em 34,52, bateu 34,42. Aqui no EWZ, até como ferramenta auxiliar, dá pra gente traçar alguma coisa mais ou menos assim, ó. É uma... Caramba. Movimentou aqui. Né? Tocou duas vezes, ontem e hoje. CLTA, o ponto a ser vencido, provavelmente o rompimento dela traria no mínimo EWZ a 35,40, onde haveria o preenchimento de um gap, correto? Aí é bem curioso esse movimento do VIX, uma queda de 5,30, né? As cotações das bolsas praticamente não se mexeram. Dá a ideia que ainda tem algum fôlego para amanhã ou sexta-feira, ou amanhã e sexta. O DXY, um movimento típico de pullback. Ok, levemente abaixo do topo anterior, mas na média e nessa LTB de médio prazo. E qual que é a formação de hoje? Individualmente, um candle denominado martelo, em conjunto com o de ontem, um arame de fundo, né, em um ponto, digamos, estratégico, estritamente técnico. E aí nós temos o milho CCM, milho Campinas, né, corrigindo no tempo também. E o Ibovespa em dólares, acima da LTB, porém descansando, sem direção nesta quarta-feira. Queridos, quem não viu o Flash, assista, tá bem caprichado, vale a pena. E participe na área de comentários também, deixe sua pergunta, sua dúvida, aqui é seu espaço. Aqui você é tratado com carinho, com atenção, isso de forma verdadeira, porque somos independentes. Então vamos lá, Michel Santos, boa tarde, professor, que volatilidade hoje. Eu comentei, querido Michel, sobre isso 9 e pouco da manhã no Telegram, que haveria provavelmente o início de pregão mais truncado, mas teria um movimento volátil a seguir. Por quê? Dia de PMIs, né? Então o mercado se movimenta forte mesmo. Né? Então, esse é o meu comentário. Roberto Assis, fala grande Wagner, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Poderia fazer um estudo completo sobre Bradesco? Poderia. E o Vital Martins, Vital, parabéns, grande programa, obrigado pelo seu carinho, atenção, seja bem-vindo. Então vamos falar de BBDC4, fazer semanal. Eu estava conversando com uma amiga minha que é uma brilhante profissional do mercado financeiro hoje, né? E ela estava comentando, poxa, os bancos grandes, eles não vai, né? Banco do Brasil, Itaúsa, é fato. Pelo semanal, de repente um recuo até os R$24 para formar ombro, cabeça, ombro invertido é uma hipótese, só que tem a média de 21 no meio do caminho, só que também tem um topo mais baixo que o anterior. Então é um cenário realmente bastante esdrúxulo, ele é exótico, complexo. Fato é, né, houve a perda da média de 21 no diário e também do 25,79, não é um sinal bom. Né? Então é isso. Não tem um... Você fala, caramba, professor, é típico, aquele típico movimento ó, mensal, 5,36 de queda, já em abril. Então, é aquele típico movimento, dando bobeira, caiu, comprou, não passa essa impressão, pelo menos por enquanto. Neste caso, é legal a gente consultar o link Unibroker.
né, para ver o que está fazendo o preço para cima e para baixo. Então aqui, ó, a gente vê que estão contribuindo, né, os 5, 6 principais, né, para pontuação negativa é Bradesco, Itube, Rail, Ambev, V24 e Renner. Sentido positivo, Vale, Braskem, JBS, Petro 3, Embraer e Prio 3. Unibroker.com.br/Ibov. Feito. Gil Ramos, boa tarde, professor. Pode comentar Tour e Share MCI Turkey ETF. Não precisa nem falar que é uma ETF turca, né? E o João Mizushima, querido aluno, pediu Cash 3. Então assim será feito. Pessoal, façam comentários, eu adoro aqui. Fico muito feliz dessa interação, os alunos... É aquilo que eu comento, os alunos, muitas vezes o aluno ele é mais próximo de você do que alguém que deveria ser teoricamente mais próximo de fato. Às vezes um parente, um colega de trabalho, porque o aluno ele está contigo na batalha ali do dia a dia, né? Por isso que eu dou tanto valor e prioridade aos meus alunos, né? Os alunos, quando você limpa o porão e tira os ratos, que ficam os bons, cara, é a galera que caminha contigo na luta diária, né? Na batalha, somos irmãos de batalha. Então eu dou muito valor de coração, de forma verdadeira aos alunos por isso. Estão comigo todo dia, ouvem a minha voz, acreditam naquilo que eu ensino. Então eu tenho que tê-los como uma prioridade absoluta, né? Assim como a minha equipe, que é o meio através do qual eu chego nesses alunos. Minha equipe é maravilhosa, é trabalhadora. Então quando eu falo isso e eu repito, é porque é algo que tem dentro de mim, é um sentimento verdadeiro, né? Então, é uma prioridade absoluta. Minha equipe, meus alunos são tudo para mim, né? Naturalmente, Deus e a família também, mas muitas vezes o contato com o aluno é mais próximo do que até com alguns familiares. Então, com a equipe também eu dou muito valor. Esse ETF, esse share, tem um gráfico craquelado, pouca liquidez. Aparentemente aqui há uma oportunidade, mas a liquidez é bem limitada. Se eu fosse escolher entre comprar ou vender, eu compraria, mas pode ficar parado um bom tempo, enfim. Aqui caiu via ombro, cabeça, ombro, né? Provavelmente por aquele lance da libra turca. Da lira turca. Da libra turca é boa, né? Eu não venderia, mas eu passaria nesse caso. Mas aqui foi um oco, ombro, cabeça, ombro. Aí teve aquele estresse lá no Banco Central e teve esse efeito, correto? E aí, cash 3. Às vezes, pessoal, eu tenho o meu filho como um grande amigo, parceiro, algumas pessoas da minha família que estão sempre ao meu lado, mas assim, o aluno, ele valoriza muito o que você faz, né? Ele te apoia, tal, sempre tem um ou outro complicado, mas aí você vai limpando, é o irmão de batalha, né, de verdade. Então, eu sempre dei muito valor aos meus alunos e às equipes que trabalharam comigo, e essa que eu tenho agora é a melhor equipe com a qual eu já trabalhei, eles são maravilhosos. A Melius, ela deu uma oportunidade de compra, na minha visão, quando houve o rompimento falso do 22,51. Sendo mais preciso, no dia 30 de março. De lá para cá subiu forte. Para quem trabalha com a guerrilha, aquele swing trade mais curto atingiu o alvo, que é o 30 com 30. Então, ela tocou o 30 com 30, está 30,05, eu teria realizado o lucro. Seria a minha movimentação neste ativo. Querido Lindomar Pereira de Souza, teve conosco lá no Desafio do Day Trade, o Marcos também, o Wesley também. Ele pediu para estudar SAPR3, vamos fazê-lo. SAPR11, na verdade, ele pediu. Olha, Sanepar, clara e evidentemente fez um pivô, fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, que é um padrão que andou aparecendo aí realmente. Olha que movimento
interessante, né? Ela acionou o pivô quando rompeu 20,75. Percebam que ela bateu, testou a resistência como suporte e foi. E também atingiu o objetivo de guerrilha, 22,79. Ela chegou a bater 22,67 quase. E agora tem sinal de topo. As médias estão apontando para baixo, perdeu a LTA. João Vinícius, boa tarde, louvável mestre, bondade sua, sempre gentil, muito amistoso, cordial. De fato, hoje teve muita volatilidade, não foi, João? Para mim, um dia positivo no mini dólar. Parabéns, parece que vai continuar no viés altista pela figura. O que acha? Que Deus te guie sempre, que assim seja a todos nós, que eu tenha sempre muita força, sabedoria, saúde física e mental para liderar a nossa comunidade. Quem liga para alguém hoje em dia, meu Deus? Ligando da imobiliária para mim é muito, sabe, é uma falta de sensibilidade, de bom senso. Ligar para alguém, pô, tem o WhatsApp, tem várias mídias, enfim, eu acho algo grosseiro, ainda mais que é uma pessoa que não me conhece, ela entrou na imobiliária, as pessoas às vezes elas não entendem o porquê das coisas, é grosseiro, é primário, né, esse tipo de postura. Né? Algumas pessoas às vezes não entendem as razões pelas quais os fatos acontecem. Então, falando do dólar, que o nosso querido aluno, e como eu falo que o Top Traders é uma experiência, né, não somente em relação à bolsa, eu falo do meu dia a dia, grosseiro, o cara entrou como gerente de locação, tinha uma gerente maravilhosa na imobiliária, saiu. Cara, me ligar é algo muito ousado, é muito soberbo. Pô, manda uma mensagem, se apresente, eu posso te ligar em determinado horário, né? É um mané, na verdade. Né? E eu sei que um dos donos da imobiliária ouve o programa, seu gerente de locação é um mané, um pateta, essa postura dele aí. Ok? Então, no caso aqui, pessoal, eu vou trazer um pouco para cá o segundo fundo, aí no caso do dólar. E é um movimento que ele chama a atenção, porque a bolsa, por exemplo, agora no final, o mini índice, ele mostra algum sinal de reação, apesar de ser algo muito individual da Vale em si, como eu mostrei. E nós temos um sinal aqui que é um arame, spinning top, candle verde, se você considerar os corpos somente, temos um arame, mas será que é um sinal confiável no dólar? O dólar, ele fez uma grande sacanagem com a galera. Eu tinha desenhado aqui um canal e ele não cumpriu e cumpriu o V. Então, por exemplo, tem muitos profissionais que se comportam como idiotas, essa é a verdade. Como essa pessoa que está me ligando aqui. A pessoa que se comporta como idiota, ela dificilmente ela vai ter uma atenção das pessoas, tem que se comportar de maneira coerente, né? Saber como proceder, como tratar as pessoas. Então, foi cumprido o V e acionado um pivô de alta no rompimento de 5.641. Né, que é esse ponto aqui, eu vou marcar. (5.641). E 500. Legal. Só que não vingou, como diz no interior, né? Foi fora da banda, dentro da banda e já desceu. O que nós temos aqui que será uma referência para amanhã? Uma LTA. Ela foi testada e respeitada, ajudada pela média de 21. Só que se perder a média de 21 LTA, deve vir aqui no 5595, que é um possível eixo aqui de topo duplo cuja perda projetará 5556 com 500. Wesley Peterson, sempre aí conosco também nas lives. Eu lembro sempre do Wesley comentando, engajando. Boa tarde, excelente análise do mercado. Poderia comentar MYPK3? Claro, com todo prazer. Esta ação está bem descontada ao meu ver. Comenta sobre a volatilidade histórica e volume financeiro deste ativo, por gentileza. Forte abraço, juntos somos mais fortes. Somos mesmo. Obrigado pela sua participação. E tem meu querido amigo Marcos Pereira.
Boa tarde, professor. Coragem. A gente tem que ter muita coragem mesmo para seguir em frente, Marcos. Força, fé, saúde e paz. Eu tenho até 2 vasinhos aqui que eu comprei. Eu não lembro se foi em Bombinhas ou foi em Maresias, que tem escrito saúde e paz. Tinha naturalmente, havia disponibilidade de outros modelos, mas eu comprei de saúde e paz, que são palavras que eu uso muito aí nas minhas comunicações. Sem dúvida, muito desconfortável para comprados e vendidos. Seguimos em frente. Ele fala, por causa desse movimento incerto do mercado, me parece que o Ibov está querendo marcar topo. Parece sim, Marcos. Eu acho que ele deve fazê-lo, mas a gente pode ser amanhã, sexta, que é dia de semana que vem. Tá bem complicado para operar. Então, o Wesley pedindo MY PK3. Então, eu vou fazer. Yoshi Maximum, eu participei do IPO dessa empresa quando lançou, há muitos anos atrás. Eu me lembro. Eu havia comentado numa live, né, que eu acreditava fortemente na descida até os 11,33, 11,34. Ela veio a 11,45. Foi praticamente no alvo. Não. Daí houve um rompimento falso do 11,94. Pessoal, eu estou sempre fazendo aí as comunicações, a galera gosta, né, de algumas linhas de pensamento. Eu falei hoje, né, no Telegram para a galera fazer as coisas sempre certo, direito, independente dessa ser a média, comportamento padrão. Né, é o que eu penso de verdade. Não é fácil ser 100% honesto, correto, mas é o caminho, não tenham dúvida. E sabe qual que é a minha frase de hoje? Frequente os ambientes, lide com pessoas onde você é celebrado e não tolerado, né? Seja celebrado, isso faz bem para o teu aspecto mental, psicológico, para a sua autoconfiança. Esteja sempre unido, né, com as pessoas de bem, que querem o seu bem, o bem comum. Porque se você olhar para os dedos da sua mão, 5 dedos, eles são todos diferentes, eles não estão ali unidos, né? Mas se você fechar o punho, se você unir esses dedos, você tem ali um punho forte para a batalha do dia a dia, né? Então é a minha visão, minha mensagem de hoje, né? Então, podemos ser diferentes, sem dúvida nenhuma, né? Temos a nossa linha de pensamento. Então, mas os dedos da mão, eles são diferentes, mas uma mão fechada forma um punho forte, né? De alguma forma eles estão juntos e misturados ali. E ande com quem quer o seu bem, que tem um objetivo em comum. Teoricamente é um ponto de compra, porque ela cedeu até a LTA em azul, mas quando ela toca a média de 21, ela cede e ela continua o movimento. Então a perda de 11,94 vai dar continuidade numa queda até 11,45, na minha visão. Certo? Aí nós temos Vale. Vale é Vale, né? Quebrando tudo aí para cima. O meu stop agora estaria na máxima de ontem, 104,56, e colocaria 104,40. Petrobras cada vez mais distante da sua amiguinha Valéry, né? Dormindo como um bebê, descansando, a bela adormecida. Quem diria, né, que um dia chamaríamos Petrobras de bela adormecida. Então, o que dizer sobre Santander? Fraco. A gente tem um retângulo aqui praticamente. Se perder vai entornar o caldo, mas tem muito suporte. Pode perder e voltar também. Tube
Ela deixa uma dúvida grande porque as médias são cruzadas para baixo. A LTA foi perdida, só que ela fechou acima do 26,80. Né? Cenário mais complexo, quase impossível. Itaúsa aparentemente respeitou a LTA, mas as médias estão cruzadas para baixo. Bradesco eu já tinha feito o estudo. Aí nós temos Banco do Brasil. Por enquanto acima dessa LTA pode formar fundo se perder próximo alvo 29,01. Cumpriria nesse caso uma simetria em A. E B3 SA3 truncada aqui entre as médias, maior bagunça. O cenário positivo trará o papel 53,30 e negativo na LTA novamente. Aí Ambev. Ambev, um gráfico enrolado, pouco interessante, porém, entretanto, todavia, bandas de Bollinger justapostas, redução de volume e volatilidade. Ou vai ficar assim um bom tempo, mas se ela explodir, eu acho que se explodir vai ser para cima. Não, explodir, ela vai explodir ou implodir. China 11, um movimento bem interessante, né, de recuperação. Para quem foi mais ousado, de repente rolou até uma compra aqui embaixo. E VVB11, sendo VVB11, né, cada vez mais maluca, quer dizer, o dólar impacta o ativo, o dólar ele veio de um movimento de recuperação mais alta do S&P. Ela subiu até bem, né, se você for ver aqui, 0,91. Será que foi 0,91 mesmo que ela subiu? Deixa eu só conferir. É que ela fechou e o dólar continuou trabalhando depois, né? 0,91 mesmo. Um dos ativos mais difíceis de operar na bolsa. Aí temos LW SA3, a minha amante, a louca. Hoje ela teve mínima e máxima mais alta que ontem, um volume bom. O ponto a ser vencido é o 26,12, ele foi testado hoje, 26,23. E nós temos a Cury, a minha esposa, que aos trancos e barrancos vai subindo aí. Fechou acima do 9,78 de novo, apesar de serem míseros 3 centavos. E aí, IBOV. O IBOV conseguiu fechar em alta, uau, né? Esse ponto no IBOV eu não acho que é tão importante no momento. Então eu vou apagar, eu gosto de deixar o gráfico mais limpo possível. Aqui nós temos um pivô de alta no rompimento de 116,740 e um outro de menor proporção, 117,248, está acima, aos trancos e barrancos. O BOVA11, idem, né, 112,38, primeiro, segundo, 102,83. Né, houve pullback aqui nesses dois pontos e na média de 5. E aí o DI1F25, rompendo aí, seria um mastro bandeira esse padrão, uau, né? Não vejo força aqui para o desenvolvimento, pelo menos não nesse momento, né? Será que vem chumbo por aí? E aí nós temos o Ibovespa, o mini índice, fechou quase aos 118 mil pontos, quem diria, né? Hoje teve uma volatilidade importante, a mínima 116,680, a máxima 118,500, quase 2 mil pontos de spread. Fechou acima do 117,500 e do 117,515 aqui, então realmente movimentação importante, mais perto da máxima do que da mínima. E, queridos, se observarmos o intraday, lembra que eu comentei durante a gravação que eu acreditava piamente que isso aqui fosse um filhote de canal com alargamento e que teríamos o teste aqui da parte alta, e ele veio, né? Testou, rompeu 118,160, rapidamente desceu, né? Tinha o 118,150 como suporte, não respeitou. Uma barra elefante com volume, e aí você fala, pô, barra elefante com volume vai duplicar, né? Aí vai lá e sobe sem volume, quer dizer, é uma doideira total. Eu penso que esse padrão ainda é válido, se ele for de fato rompido e o mercado trabalhar acima de 118, 260, pode bater 119 mil pontos. E se houver o rompimento de 118,500, eu interpreto esse desenho como pivô de alta. Né? Fundo, topo, bom, vamos desenhar individualmente aqui.
e aí um fundo mais alto que o anterior, e eu vou traçar também retrações de Fibonacci. Aqui é 118.500, está correto. 118, 116, 680, só vou ajustar. Percebam que tocou milimetricamente a retração de 38,2% de Fibonacci entre o fundo e o topo. Fibonacci está presente no DNA humano, na proporção do corpo humano, foi descoberto por Leonardo Pisano, filho de Bonatti, descoberto entre aspas, né, através da reprodução de coelhos, na distribuição de cores de uma borboleta ou nas espirais de um caracol. E eu uso também, faz parte do método Top Traders para as nossas operações. Então, o dólar eu já fiz. É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo rumo aos 20 mil inscritos aqui. E é sempre uma honra, uma alegria muito grande ter esse privilégio de gravar o programa e chegar até algumas centenas de pessoas. Vocês que me ouvem são importantes para mim, são a minha força motriz, aquilo que me motiva profissionalmente. E agradeço muito o seu carinho e atenção, pessoal. Sigamos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!